E se eu te disser que toda a vida de Jesus está em ordem cronológica no Antigo Testamento? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Assim como Adão, Jesus era filho de Deus. Do mesmo modo que Samuel, ele era apenas um menino quando descobriu a sua missão no templo. Como José, Jesus tinha 30 anos quando ganhou destaque. Da mesma forma que Josué, ele cruzou o Jordão para liderar 12. Assim como Elias, ele deu bebida aos sedentos. Como Moisés, ele entrou no deserto para vagar por 40 dias. Da mesma forma que Daniel, Jesus superou a tentação do apetite. Semelhante a Jó, ele recusou o pecado da presunção. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus também se recusou a se curvar diante de outro. Como Eliseu, ele ressuscitou os mortos, multiplicou os pães e ajudou os leprosos. Da mesma forma que Ezequiel, ele pregou a um povo teimoso e rebelde e falou contra as abominações que estavam sendo praticadas dentro do templo. Como Josias, Jesus também expôs a falsa adoração. Da mesma forma que Enoque, Jesus andou com Deus. Semelhante a Moisés, ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele reuniu seus 12 discípulos para repetir a aliança e cantou uma canção antes de sair para morrer sozinho. Do mesmo jeito que aconteceu com Davi, Jesus cruzou o riacho de Cidrom com seus inimigos o perseguindo. Davi foi traído por seu amigo próximo que eventualmente se enforcou. Assim também aconteceu com Jesus. Como Joel, ele entra em um momento de angústia no jardim do Getsêmani. E também como aconteceu com Joel, ele foi tentado a pensar que Deus o havia abandonado. De modo semelhante a José, ele foi vendido por prata e abandonado por seus irmãos. E como José, com o mordomo e o padeiro, ele foi colocado entre dois homens, um perdoado e o outro rejeitado. Igual aconteceu a Sansão, Jesus também foi espancado, amarrado, ridicularizado, colocado entre dois pilares, abaixou a cabeça e quando morreu houve um grande barulho e ele salvou mais pessoas na sua morte do que enquanto estava vivo. Assim como aconteceu com Isaac, Jesus também foi entregue ao sacrifício. Como Noé, Jesus foi levantado acima da terra no madeiro para que todos os homens fossem atraídos a ele. Assim como Neemias, ele não desceria porque tinha uma grande obra a fazer. Como Joel, ele orou por seus inimigos. Como aconteceu com Sansão, a sua morte causou um grande estrondo na terra. Assim como os ossos mortos de Elias, a sua morte também trouxe à vida muitos que dormiam na sepultura. Igual aconteceu a Jonas, ele esteve no ventre da terra por 3 dias. Assim como Davi, ele desferiu um golpe mortal na cabeça de seu inimigo. Como aconteceu com Moisés, ele estava disposto a ser apagado do livro, mas ressuscitou dos mortos. Igual a Samuel, Jesus foi chamado para fora de seu sono para servir como sacerdote na casa de Deus. De modo semelhante a Jonas, ele ficou por 40 dias. Igual a Neemias, ele terminou o seu trabalho. E como Elias, ele foi elevado aos céus. Da mesma forma que José, ele foi enviado à frente para preparar um lugar para seus irmãos. Como aconteceu com Daniel, ele intercedeu em favor do seu povo. Igual a Jacó, enquanto ele estava fora, ele está trabalhando para sua noiva. Assim como José, ele investigará os seus irmãos antes de permitir que eles entrem no lugar que ele preparou para eles. Como aconteceu com Moisés, Jesus descerá do monte sobre um povo inesperado. Como Moisés partiu o mar, Jesus dividirá o céu e conduzirá o seu povo para fora da escravidão da sepultura. Como Josué, ele conduzirá o seu povo para a terra prometida. Como aconteceu com Davi, ele tomará o seu lugar como legítimo rei. Igual a Salomão, ele reinará em paz por 1000 anos. Como Salomão também, ele responderá todas as nossas perguntas difíceis. Como Gideão, ele derrotará os inimigos de Deus no final do milênio. Assim como aconteceu com Jafá, ele destruirá aqueles que não falam a língua celestial. Igual a Abraão, ele será o pai de uma grande multidão. E como José, Jesus se reunirá com seus entes queridos e amados. Cristo está em toda a Escritura. A Bíblia fala, aqui a gente mostra. Não deixe de seguir a página.